O Iluminuras está de volta, o programa de literatura da TV Justiça. Nessa nova temporada, vamos exibir uma série sobre literatura jurídica. Nosso foco será o direito e a cidadania, a pessoa, as nossas relações no trabalho, na família, a vida em sociedade. A minha primeira convidada é desembargadora e escritora. Antes de ingressar na magistratura, já foi produtora e roteirista de teatro. Ela já constatou que a vida não é justa e os velhos são os outros. Hoje eu converso no Iluminuras com Andréa Pachá. O primeiro livro dela virou best-seller e série de TV. A Vida Não é Justa abriu caminhos para outras publicações, como Segredos de Justiça e Velhos São os Outros. A magistrada da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro escreve sobre o dia a dia das pessoas. Ela traz personagens com desejos e motivações com os quais todos nós nos identificamos. Histórias de amor, separações, dramas, recomeços. Um talento sem igual para transformar as vivências no tribunal em ficção. As crônicas do livro A Vida Não é Justa ganharam cenas que foram dramatizadas numa série exibida no programa Fantástico da TV Globo. A juíza foi interpretada pela atriz Glória Pires. Justiça é o que todos querem, é o que todos buscam, é o que todos desejam. Safadinha 22, meritíssima, minha futura ex-mulher. É o que a gente tenta fazer. Você não é a primeira e nem será a última. É o que a gente busca encontrar. É o que a gente trabalha para ter. O livro traz crônicas sobre dramas humanos, histórias que foram vividas por Andréa Pachá, que atuou por quase 2 décadas como juíza de vara de família e testemunhou o fim de inúmeras histórias de amor. Presidiu milhares de audiências que envolviam divórcio, pensão alimentícia, guarda e partilha de bens. Em 2023, a obra, originalmente lançada em 2012, trouxe uma edição comemorativa, com narrativas inéditas que mostram as transformações sociais, políticas, econômicas e afetivas da última década. Relatos reais e fictícios. O choque entre as antigas e atuais questões de família recorrentes no Poder Judiciário. Eu vou remarcar essa audiência para um outro dia, porque os ânimos estão muito alterados. E eu acho que vocês precisam conversar sobre isso. Doutora Andréa Pachá, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar conosco aqui na TV Justiça. Lembrando que nós falamos aqui da Biblioteca Vitor Nunes Leal, no Supremo Tribunal Federal em Brasília. A doutora Andréa está conosco no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafaela. Para mim é sempre um prazer imenso participar dos programas da TV Justiça, especialmente do programa Iluminuras, que trata de assunto que para mim é tão caro, tão importante, tão próximo, que é a aproximação da literatura e do direito. Muito obrigada, o prazer é todo nosso. Bom, vamos começar com A Vida Não é Justa, que ganhou uma edição comemorativa em 2023. A senhora toca ali em assuntos que são recorrentes a todos nós a qualquer tempo, né? Mas por que a senhora sentiu necessidade de escrever novos textos e trazer novos temas? O judiciário mudou também na última década com demandas novas e quais são essas demandas? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2012 e ele foi resultado do meu olhar sobre as audiências que eu fiz durante quase 20 anos numa vara de família. E eram temas muito humanos, porque todas as pessoas, qualquer que seja a classe social, em algum momento tem a experiência de chegar ao judiciário numa vara de família. Ou no nascimento, quando precisa registrar uma criança, ou num momento de luto, na hora de uma cremação, de um óbito, passando pelas rupturas do fim do amor. Então, esse livro, durante 10 anos, ele permaneceu chegando a públicos muito distantes do judiciário, públicos muito que possivelmente jamais chegariam aos tribunais ou à justiça se não fosse pela ficção. Então, eu escrevi histórias que são de ficção, mas são inspiradas na vida real, e ele permaneceu como um long-seller durante 10 anos. Quando chegamos agora em 2022, passando por uma pandemia, passando por uma década
extremamente rica e conturbada, como foram esses últimos 10 anos, eu achei importante atualizar o livro, trazendo histórias que diziam respeito às profundas transformações experimentadas pela sociedade nessa década passada, e incluir novas histórias que tratavam dos relacionamentos amorosos, da escalada do narcisismo, da potencialização do uso das redes sociais, da própria pandemia que impactou de uma forma inexorável todas as relações humanas. E esse livro foi publicado no ano passado e continua atual. Nós, infelizmente ou felizmente, somos pouco originais na hora da experiência do luto e do fim do amor. Então, pensar sobre essas questões, escrever sobre elas, de alguma maneira, nos aproxima em humanidade, porque estamos falando de gente, e falando de gente de um lugar extremamente privilegiado, quer dizer, o olhar de quem observa os conflitos do fim do amor chegando à justiça. Então, foi importante ter escrito essas histórias. Cada história é contada de maneira única pela senhora, mas o casamento e a separação têm um padrão parecido para todas as pessoas? O fracasso, por exemplo, a sensação de vazio. Esse sentimento do desamparo é um sentimento presente em todas as rupturas. Eu fiz mais de 20 mil audiências e todas elas, embora profundamente parecidas, quando você pensa na estrutura de um projeto em que as pessoas investem, mergulham, decidem caminhar juntas, com um modelo idealizado de uma relação para a vida inteira, que nós sabemos que não existe, com um modelo de perfeição que nós sabemos que não existe, mas que ainda assim é estimulado pela sociedade, pelos filmes, pelos livros. Esse sentimento de desamparo é um sentimento muito presente e é muito doloroso experimentar o ato de julgar, porque quando você chega ao judiciário, a expectativa que você tem é que a justiça, de alguma forma, seja restabelecida. Só que não há justiça quando o amor acaba, não há justiça quando os casamentos chegam ao fim, quando os conflitos se instauram, quando as crianças são submetidas à tutela do Estado, muitas vezes pela dificuldade dos casais racionalmente lidarem afetivamente com a responsabilidade que é o fim de uma relação. Então, essa sensação é muito parecida. Eu não vi nenhum processo que eu tenha julgado, nem os divórcios consensuais que não tenham chegado impactados por esse sentimento de desamparo e de tristeza. É muito duro. Doutora Andréia, o conflito faz parte da nossa vida, das nossas relações, mas nos últimos anos nós temos visto confrontos até então nunca presenciados que acabam desencadeando a intolerância política, a intolerância religiosa, e a senhora traz esses elementos na nova obra agora lançada em 2023, né? Eu tenho pensado muito, Rafaela, na transformação que a linguagem vem experimentando a partir do aumento no uso das redes sociais. As redes sociais, que aparentemente seriam apenas um veículo de comunicação, uma ferramenta de comunicação e de aproximação, na verdade, introduzem uma linguagem que não é uma linguagem tal qual nós a reconhecemos até aqui. O ser humano e a humanidade tem uma relação muito mais contraditória, muito mais complexa do que o binarismo que nós temos nas redes sociais, alimentado pelos algoritmos. Então, tudo nas redes sociais e a linguagem dessa forma de comunicação é uma linguagem binária. É sim e não, certo ou errado. E o confronto é o que gera lucro. A gente não pode ser ingênuo de imaginar que esses confrontos que acontecem e que se potencializam são fenômenos naturais. Não é verdade que a humanidade sempre foi intransigente, intolerante nesse grau de comportamento. Esses fenômenos foram turbinados por uma linguagem que se impôs e que hoje acaba sendo o espaço onde as pessoas passam a maior parte do tempo. E cada vez que um confronto, um conflito é levado para a rede, ganha visibilidade, as pessoas que se
reconhecem naqueles conflitos, se julgam na obrigação de ter opinião e de ter lado. Então, é sempre o certo e errado, o justo ou injusto, numa velocidade incompatível com a condição humana. O devido processo legal, o contraditório, que são direitos fundamentais que nós que trabalhamos no judiciário, especialmente, temos um apreço muito grande pela construção civilizatória que nasce desses princípios. Nas redes sociais nós não encontramos essa possibilidade, porque a vingança ocupa o lugar da justiça e o linchamento virtual é uma forma de julgamento que aborta qualquer possibilidade de diálogo. Então, nesse contexto, as pessoas começaram a trazer para a vida real confrontos que eram apenas limitados à rede. Na verdade, não é uma surpresa que esses conflitos tenham transbordado e estejam transbordando para os processos de direito de família. A intolerância religiosa, quer dizer, nós vivemos num país que historicamente convivia com várias religiões e respeitava as manifestações religiosas. Nós vivíamos em um ambiente social, não só no Brasil, mas no mundo, que respeitava, de alguma forma, ou tolerava, entre aspas, as diferenças, e de uma hora para outra, nós precisamos lidar com comportamentos e com reações que não são compatíveis com a vida em grupo. É impossível viver com tanto confronto, especialmente quando esses confrontos são fabricados. E você vê esse fenômeno acontecendo não só na intolerância religiosa, isso ficou muito acentuado nessa última década, mas também na forma vertical de tomada de decisão nas relações familiares. A família e o direito das famílias evoluiu muito, especialmente no ambiente jurídico, porque reconheceu o afeto como um elemento estruturante do direito das famílias. A pluralidade, a diversidade, o respeito e o cuidado que o Estado tem que ter com todos os tipos de família. E, de uma hora para outra, você tem grupos que querem excluir determinadas famílias da tutela estatal, da proteção estatal. É assustador a gente ver como caminha, a partir desses confrontos que nascem nas redes, como caminha a vida real. Quer dizer, o retrocesso social que nós imaginávamos não ser possível, né, o princípio do não retrocesso social que nós imaginávamos absoluto, tem sido impactado pelo uso dessa linguagem. Nas vacinas, quer dizer, o Brasil sempre foi um país que as crianças foram vacinadas, nós erradicamos a poliomielite, e aí, de uma hora para outra, um movimento irracional e anticientífico de recusa à vacinação fez com que um grupo imenso de crianças fosse subtraído desse grupo de crianças o direito à saúde. Então, são questões muito contemporâneas, é uma linguagem muito recente, que nós ainda estamos engatinhando e que nós, especialmente eu, que sou uma mulher do século passado, sou analfabeta, eu estou me alfabetizando na linguagem digital, mas eu não nasci com essa linguagem posta. Os resultados e as consequências disso nós ainda desconhecemos. O que nós percebemos do nosso lugar é que há uma escalada de confronto e de conflito que nasce do uso dessa linguagem, que é uma linguagem que lucra com o confronto, que lucra com a intolerância. A gente está falando de dinheiro, a gente não está falando só de comportamento. Doutora Andréia, o papo está ótimo, mas eu vou pedir licença para um intervalo rápido, já já a gente volta a conversar. O Iluminuras faz uma breve pausa e volta em instantes. O programa Iluminuras está de volta e hoje a minha convidada é a escritora desembargadora Andréia Pachá, autora de inúmeras obras, entre elas A Vida Não É Justa, Segredo de Justiça e Velhos São os Outros. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Doutora Andréia, a senhora acha que a sociedade também, ao longo dos últimos anos, ela vem ficando
mais infantilizada? Porque às vezes o sujeito procura o poder judiciário achando que a justiça vai resolver todos os conflitos da sua vida, ou terceirizando ali, né? Olha, a justiça vai dar a última palavra, então foi a doutora Andréa Pachá que decidiu, não é comigo. Né? A senhora observa isso e eu percebo que a senhora traz isso nas crônicas também. Muitas histórias que eu escrevi nascem dessa preocupação. É curioso, Rafaela, porque as pessoas se ressentem do Estado atuando excessivamente na vida privada, da intervenção excessiva do Estado. A gente ouve isso com muita frequência, o Estado interfere na economia, o Estado quer interferir em tudo. Só que nos processos de família, o que tem acontecido, paradoxalmente, é uma demanda das pessoas exigindo a interferência do Estado quando não querem tomar determinadas decisões. A parentalidade, o exercício do poder familiar, é um dever, não é só um privilégio você ter filhos. Você escolhe ter filho, ou você se transforma em pai ou mãe, e isso te remete a uma série de responsabilidades. Você não pode simplesmente se desonerar dessa responsabilidade e dizer que o Estado decide no seu lugar. Isso tem acontecido, esse processo de infantilização, que vem aumentando e vem se ampliando nesses últimos 20 anos, é resultado desse modelo de sociedade que nós escolhemos, uma sociedade que não lida bem com nenhuma contrariedade, e eu estou falando de um grupo específico dessa sociedade que busca o judiciário com essa finalidade. É um grupo que não aceita nenhum tipo de frustração. E a nossa condição humana, eu digo isso algumas vezes, ela nos faz precários, nos faz contraditórios, nos faz errantes. Nós temos direito de errar, nós temos direito de refletir, de voltar atrás, de acertar outras vezes. Então, essa condição humana tem essa característica. Ela é incompatível com esse modelo idealizado de uma sociedade perfeita, de uma sociedade onde a felicidade é plantada como um direito, como uma obrigação. E a senhora traz isso nos livros, A Vida Não é Justa e a Felicidade Não é um Direito. A senhora coloca isso de forma clara para o leitor. Eu coloco, e até para reduzir a expectativa das pessoas quando elas vão buscar justiça. O que é buscar justiça quando você tem um conflito de direito de família? Qual é o limite da atuação do judiciário? O judiciário tem um limite que é para resolver questões objetivas, na proteção dos vulneráveis, na proteção das crianças, dos adolescentes, dos idosos, na partilha justa do patrimônio, mas não cabe ao judiciário devolver para quem busca a sua atuação um sentimento de recompensa. Não tem, eu digo isso, quer dizer, você fazer tudo certo ou tudo errado, nem sempre leva a um final bom ou a um final ruim. Quando eu digo que a vida não é justa, é isso. Não tem uma estrela na testa para quem faz tudo certo e nem tem necessariamente uma punição moral para quem faz tudo errado. A gente precisa aprender a lidar com a nossa condição humana do tamanho que ela tem, e que é um espaço assim tão rico, tão potente. A vida como um valor e como um direito fundamental já deveria ser um presente suficiente para a gente lidar com essas contrariedades de uma forma mais amadurecida. Doutora, nas suas decisões, a senhora busca sempre ali o diálogo, a conciliação, porque sempre uma parte sai insatisfeita, né, com a decisão. E durante os anos em que a senhora esteve na vara de família, a senhora lida com vidas, muda destinos. Então, eu observo que a senhora traz esse elemento, né? Olha, o diálogo, a conciliação, vamos tentar chegar a um acordo aqui para minimizar o impacto do que vem pela frente. Tem determinados conflitos que uma sentença não soluciona. Uma sentença é muito útil e é muito necessária na hora de impor determinadas obrigações. Obrigação alimentar, direito de convivência com o pai e a mãe, isso tudo você precisa de uma decisão do Estado. Agora, de que forma você vai caminhar, de que forma você vai administrar a dor e dividir o patrimônio, porque é isso, né? Quem casa e chega num momento do fim, vai ter perdas, não tem como você ter um divórcio feliz. As pessoas ficam buscando eufemismos para tratar do fim do amor, mas não tem eufemismo. O que se precisa, quando há uma ruptura, é
ter tranquilidade e generosidade para lidar com o luto dessa dor, porque ela passa. Tanto passa que as pessoas se apaixonam de novo, casam de novo, investem de novo em novas relações. Mas objetivamente, o fundamental é que se sintam aparelhadas para tomar decisões que digam respeito àquele núcleo familiar. Eu penso que a conciliação, a mediação, são métodos de solução desses conflitos muito mais eficazes do que uma sentença, especialmente em matéria que envolve parentalidade, guarda, convivência com os filhos. Porque o que nós temos assistido, lamentavelmente, são crianças passando a infância e a adolescência nos tribunais, pela falta de razoabilidade dos adultos daquela relação, de entenderem que não tem ruptura sem perda, e que a criança ou o adolescente consegue lidar com o fim de uma relação de uma forma muito mais íntegra e muito mais emocionalmente acolhido quando os adultos tratam disso de uma maneira decente. Usar filho para estender a dor é cruel, e isso tem escalado, quer dizer, esse tipo de relação, de desgaste com alienação parental, com dificuldade de pagamento de pensão, com reação e resistência ao reconhecimento de paternidade, os danos que isso causa, que isso tem causado às crianças é assim, inimaginável. A Vida Não é Justa é apenas um livro da doutora Andréa Pachá. Ela tem vários outros, entre eles Segredo de Justiça e Velhos São os Outros. Quero falar sobre esses dois agora, doutora Andréa, porque eles também trazem a temática do desamparo da condição humana diante do que se acredita ser um fracasso. Queria perguntar para a senhora se esses livros já estão circulando com força ali entre os psicanalistas também. Olha, esses 3 livros fazem parte de um projeto único, que eu pensei em contar as histórias desses momentos de dor, tanto na separação, nos divórcios, quanto na relação parental com os filhos, quanto no momento final de envelhecimento, de proximidade da morte, de planejamento sucessório. Então, eu dividi em 3 e escrevi a obra a partir do mesmo lugar, que é o olhar de alguém que julga esses conflitos assombrada com a intensidade do desamparo e da dor que leva as pessoas ao judiciário. Então, são crônicas de ficção e tem circulado, isso eu achei assim, o mais bacana desse projeto, é que eu não tinha nenhuma pretensão de que essas histórias fossem circular para além do direito. No entanto, é uma obra que chega a milhares de leitores. Os 3 livros são muito acessíveis. Os psicanalistas recomendam esses livros, isso acaba circulando muito na área psi, e muitos leitores que têm acesso à obra me retornam. Eu faço uso das redes sociais há muitos anos, e recebo um retorno muito forte de leitores que têm acesso às obras, muitos deles se identificando com as histórias que eu contei, outros reclamando que as histórias deles não estão no livro, porque não são histórias reais, são histórias de ficção a partir da observação do real. Mas é uma ferramenta legal de aproximação do judiciário, sabe? Eu tenho muito orgulho da profissão que eu exerço. Eu sou magistrada há quase 30 anos, eu tomei posse, aliás, completo 30 anos de magistratura no próximo ano. Eu costumo dizer para os meus colegas, quando ingressam na magistratura, que quem não gosta de gente não pode ser juiz. Eu acho fundamental que o magistrado tenha uma escuta muito afinada para quem o procura. Quem vai ao judiciário não vai porque quer ou porque gosta, vai porque precisa, especialmente em momento de dor que envolve relacionamento afetivo e familiar. Então, ter uma escuta afinada, ter uma escuta respeitosa e conseguir devolver para a sociedade essa experiência a partir de histórias foi uma experiência sensacional para mim. Eu tenho muita felicidade de ter conseguido fazer isso. Reconheço que essa forma de atuar é uma forma que aproxima a sociedade de um poder de quem ela deveria estar mais próxima. O judiciário não pode ser um poder inacessível, não pode ser um poder incompreensível.
em qualquer sociedade que se pretenda democrática, o cidadão precisa entender como funciona esse poder, quais são os mecanismos de proteção que esse poder tem e para que esse poder serve. Então, esse poder, na minha visão, deve se legitimar pela aproximação social. E isso a ficção consegue. Tem espaços que muitas vezes nós só conseguimos acessar a partir da arte, a partir da literatura, a partir da ficção. É muito mais fácil que um leitor ou que um cidadão entenda a sua dor e o seu conflito com uma história bem contada, com um personagem de Shakespeare ou de Nelson Rodrigues, do que com o seu cotidiano, com a sua realidade tão dura, né? Então, foi esse espaço que eu encontrei de aproximação, de devolver para aquelas pessoas, para aquelas partes, né, que tão generosamente se despiram da sua intimidade, para que eu pudesse enxergar essas histórias, foi uma forma de agradecimento e de devolução para a sociedade dessas histórias. É um projeto que eu tenho muito, muito orgulho e muita felicidade de ter conseguido fazer. Agora uma pergunta difícil, não sei se a senhora vai ter resposta, mas vamos lá, qual é o texto que a senhora mais gosta, aquele xodó, ou a história que mais te chamou a atenção, ou que tirou o sono? Porque eu fico pensando, por trás tem a mãe, tem a mulher, então a senhora, né, devia sair do tribunal, assim, às vezes angustiada, triste, abalado, chocada, né, com aquela história, porque é cada história. Então, algo que te chama muito a atenção, que a senhora gosta, esse aqui, para mim, eu adoro. Ou é difícil elencar? Olha, eu tenho muita dificuldade de fazer essa seleção, porque, como você disse, são filhos, né? São assim, a gente vai escrevendo e esses textos são parte do que eu sou. Tem uma história, assim, que eu tenho um especial carinho, que eu acho que eu consegui construir de um jeito literário que foi muito consistente na minha visão e que, assim, sintetiza esse desamparo que eu senti durante vários julgamentos, que está no livro A Vida Não É Justa, que chama Fala Quem Pode, que é uma história banal, não tem nada de excepcional na história daquele casal, é um divórcio consensual, e que a mãe da mulher vai à audiência receber a filha no fim da audiência. É uma história que todas as vezes que eu leio, eu me emociono, e eu acho que é a síntese desse desamparo. E Nos Velhos São os Outros, que foi o último livro dessa série, também eu tenho histórias que são muito tocantes, porque falam de um momento da vida que o desamparo é ainda maior, que é o momento do envelhecimento e da morte. E nós estamos vivendo no Brasil um momento de envelhecimento, o Brasil não é mais um país de jovens, e há demandas do envelhecimento que precisam ser enfrentadas. E se já não havia justiça na vida, no momento do nascimento, no momento dos encontros, no momento das separações, a vida não é justa de uma forma ainda maior no envelhecimento e na morte, o que não retira da vida a potência e o direito que ela é, né? Então, enxergar essas possibilidades de descobrir no cotidiano, na humanidade, maneiras de viver, de se relacionar com o outro, de buscar o afeto, de seguir adiante. Isso é o que me encanta nessa experiência cósmica que eu chamo, estarmos aqui vivos nesse momento, termos passado por uma pandemia que nos devastou e podermos trabalhar num ambiente que reúne saberes que são da humanidade, porque justiça, literatura, arte, cultura são saberes que têm essa mesma origem. É bom falar sobre isso, é bom ver essas histórias circulando e ver as pessoas mudando a percepção que têm de distanciamento do próprio judiciário a partir da ficção. Maravilha, doutora Andréa Pachá, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco, muito obrigada pela sua escrita afetiva, cuidadosa, que nos acolhe, que nos encanta. Eu sou sua leitora também e estou super orgulhosa aqui desse bate-papo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rafaela. Obrigada aos nossos espectadores e que você continue brilhando aí com esse programa
que leva a justiça e as reflexões sobre a necessidade da literatura em um ambiente que cada vez mais precisa da empatia e da amorosidade. Muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais um programa Iluminuras. Na próxima semana temos um encontro marcado com mais um autor de livros jurídicos, mas que fogem do juridiquês, que trazem decisões que impactam diretamente na minha, na sua vida. Até lá!